Estamos por aqui, hoje dia de avaliação. Ou melhor, teste de conhecimento, vamos pensar assim? Isso. Ó, eu penso da seguinte maneira. Depois de tantas questões do Enem, tantas aulas do Enem, quando eles pegarem a prova, vão falar assim... Né? Ufa, Coisa boa. só isso? Ufa. Só Certeza absoluta. É verdade. Nossas avaliações estão dentro dos padrões das atividades que a gente faz com vocês, que não são do Enem, tá? Porque a gente está deixando as do Enem para vocês exercitarem, praticarem, né, e estudarem. Mas as avaliações vão estar no perfil dos outros modelos de questões que a gente costuma trabalhar com vocês. Perfeito. Fizemos um quiz revisional, top, né? Topzera. Ajudou muito, né? Contribuiu bastante, mas agora é aquela revisão mesmo, né? Oficial, que a mediação tecnológica traz. Na véspera da prova, a gente faz uma avaliação revisão, né? De 20 minutos. Véspera mesmo, né? É na biqueira. É na biqueira, papum, né? Então é hora de prestar atenção, não é hora de anotações, porque as anotações já foram feitas ao longo da unidade, já estamos na aula 24, então é aula de atenção, concentração, tá certo? Vamos junto? Então hoje é assim, é a nossa aula de avaliação 24.1, vamos lá. E a gente nessa revisão geral da unidade 1, a gente vai rever seis assuntos, vamos lembrar. Regra de 3, simples e composta. Beleza. Estatística 2, onde nós temos média, moda e mediana. Estatística 3, onde a gente tem a parte gráfica, a representação né, com gráficos e tabelas. A geometria plana 1, cálculo de áreas, e geometria plana 2, né, também área e perímetro de círculo e circunferência. E no final a gente vai para a geometria espacial 1 apenas, porque não tem como a gente revisar todas, mas os poliedros, os prismas, né? Então a gente ficou dentro desse assunto aí. Beleza? Vamos junto então, olha lá, bora concentrar, é hora de ficar atento aos estudos, porque... Temos 6 aulas aí para rever com vocês, certo? Na aula 3, a gente, bem no comecinho da unidade, a gente viu a regra de 3, que a gente estudou a simples e a composta. Vamos relembrar aí, então. Então vamos lá. A regra de 3 simples trabalha exclusivamente com 2 grandezas. Tá? Então, tem 2 grandezas, é uma regra de 3 simples. Ela vai ser trabalhada olhando e verificando direitinho os nossos elementos e organizando esses elementos na mesma linha. Isso tá? mesmo. É uma tabelinha onde na coluna nós temos as grandezas de mesma informação. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais quando elas se comportarem da seguinte maneira. Eu aumento a primeira grandeza, a segunda grandeza também vai aumentar. Se eu diminuir a primeira grandeza, a segunda grandeza também vai diminuir. Então aí nós temos grandezas diretamente proporcional. Aumenta, diminui. E se for dessa forma, multiplica cruzado para resolver. Multiplica cruzado. Tá aqui a primeira informação aqui, ó. Multiplica cruzado. Agora, se elas forem inversamente, quando algo aumenta, mas a outra grandeza diminui, que é a quantidade de trabalhadores, né, e os dias que levam o tempo, por exemplo, né? Então, quanto maior velocidade, menor tempo. Quando inverte as grandezas, ela já é inversa. Então, se ela já é inversa, a gente multiplica na linha. Não precisamos cruzar as informações, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Ó, essa revisão veio diferente agora. Veio só com mapas mentais que a gente trabalhou com eles, tá? Então, quando a gente mesmo constrói aquele nosso esquema, aquele lá a gente deixou só para as aulas, tá? Beleza. Na revisão, só mapa mental, porque somos terceirão. E aí o importante não precisa montar as frações, a proporção, né, igual. Não, fez a comparação da tabela, verificou diretamente ou inversamente, já faz a aplicação. Diretamente multiplica cruzado, inversamente multiplica direto. Olha aqui tem a área, né, tem um exemplo, a área numa coluna, tempo na outra, tá? Perfeito. Beleza. A composta, podemos ficar por aqui também, a composta não muda muita coisa, o que muda é que temos de 3 ou mais grandezas, né? E aí é assim, você vai destacar a grandeza que tem a incógnita e a partir dela você vai comparar as outras 2, sempre fazendo comparações 2 a 2. Uma de referência é a que tem a incógnita, não muda essa daí, deixa ela lá, vai mudando as outras e faz a comparação como se fossem somente as 2. Vamos imaginar que fosse trabalhadores, horas e dias. Você vai olhar trabalhador e horas, trabalhador e dias. E aí você faz a pergunta. Tantos trabalhadores executam o serviço em tantos dias. Se diminuir os trabalhadores, aumenta os dias. Inversamente. Aí você vai marcar lá inversamente. Como que eu vou marcar? Setinha.
contrárias. As setinhas estão contrárias. Uma para baixo, outra para cima. Ou uma para cima, outra para baixo. Elas são contrárias porque são inversas. É, isso aí. Vamos de moda média e mediana, então, na aula de número 9, a gente viu as medidas de tendência central. E eu acredito que a gente possa ficar aqui também, sim, né? Eu acho sim. que vamos fazer uma revisão hoje, toda a gente por aqui mesmo, né? Por quê? Porque aí vocês veem o contexto, né, da parte, né, gráfica aqui e já a gente explicando também. Então, 3 medidas de tendência central são as mais conhecidas, os 3 M's da matemática: moda, média e mediana. Vamos começar. A moda, já diz ali, valor mais que mais se repete, mas aparece. né? Numa informação textual, numa questão, uma coleta de pode dados? falar assim, ó, né? Num grupo de 100 pessoas, 30 gostam de não sei o quê, 40 gostam. O que for o número maior, ou seja, o grupo que tiver mais pessoas é a moda. É o que mais aparece. Isso. A mediana vai ser aquele termo central. Só que para isso acontecer, a gente precisa colocar em ordem, tá? Então, é o único que precisa estar em ordem, é a mediana, tá? Ou ordem crescente ou decrescente. Colocou em ordem, centraliza, termo central já é a mediana. Aí tem um detalhe. Isso. Porque o termo central pode aparecer direto. Quando a quantidade de elementos é ímpar. 11, né? Conversei com 11 estudantes que jogam futebol na escola. Desses 11, peguei as alturas. Opa, tem 11, então quer dizer, já vai ter um termo central. Coloco os 11 em ordem crescente ou decrescente. O sexto é a nossa mediana. Agora, se o número de elementos é par, aí a gente vai 12. Fazer, né, a soma ali dos dois do meio, soma e divide. Uma médiazinha ali do meio para achar a mediana. E se for muitos números, forem 1000 números? Não, aí a gente vai fazer isso que você falou anteriormente. Divide por 2, isso. Aí vai dar o 500. É, aí tu pega o 500 e o 501. Um depois, o do meio e o depois. É. Perfeito. E calcular a média, né? Vamos acelerar o passo aí. Calcular a média é o que vocês já fazem na soma de notas, né? Divide pela soma, pela quantidade de dados. Então, se eu tenho 3 notas, eu vou somar as 3, divide por 3, você tem a média. 3 números, somos 3. Agora, se forem números que têm pesos ou provas que foram feitas de maneiras mais avantajadas, aí eu posso fazer a média ponderada. Ponderada, né? Multiplicando os números. Tem aqui ela também, a média Perfeito. ponderada, tá? Aqui mais um mapa para dar mais suporte para vocês, um embasamento maior, mas significa o mesmo assunto, tá bom? Vamos de aula 10 agora. Então, a gente viu, né, que a parte gráfica cai muito nas avaliações, cai nos concursos, cai no Enem. Então, a gente estudou 3 tipos mais específicos, que foi o de segmento, o de barras horizontais e verticais e o de setores, também chamado de pizza, né? Então, esses foram os 3 mais trabalhados nas aulas. O segmento ele pode chamar de linha, né? Isso. Porque olha só, segmento aqui, de linhas ali, traz linhas. Esse aqui fala de dispersão, mas aqui também é um segmento linear. Mas os mais cobrados que a gente falou são esses 3 primeiros aqui, que a gente estudou na aula. Gráfico de linhas ou segmentos, gráfico de colunas ou barras horizontais ou barras verticais e o gráfico de pizza ou de setores, Isso. tá? E aí o Enem tem dado uma ênfase nas últimas provas. O nosso foco não é o Enem aqui, mas o Enem tem dado uma ênfase no que nós chamamos de pictograma, né? Verdade. São os gráficos a partir de imagens, simbologias, né? Simbologias, desenhos, entendeu? Perfeito. Aqui, reforçando os 3 mais trabalhados com vocês, nós temos o gráfico de barras ou colunas, tá? Gráfico de pizza ou setores e gráfico de linhas ou segmentos, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Nesse tipo de situação, você vai olhar para a questão e vai procurar interpretar o gráfico, né? O que isso está te dizendo? Geralmente, questões que têm gráficos são de mais fácil interpretação. Perfeito. A gente olha lá e consegue ver o reflexo do que realmente está acontecendo, Isso. né? Esse é o objetivo de representar alguma informação usando o gráfico, né? É facilitar o entendimento do leitor e também trazer, né, resolução prática sem usar fórmulas mirabolantes, usando somente a matemática básica, multiplica, divide, faz alguma coisa que vai sugerir no texto motivador, no caso da pergunta. Isso mesmo. Vamos para o 4º assunto, então, da aula de hoje, revendo. Então, a gente vai já mais para o finalzinho dele, que foi a geometria plana, né? A gente viu na aula 16 a área dos triângulos e a área dos quadriláteros, né? Na aula 16, tá? Então, vamos recordar com eles um pouquinho. Acho que agora vamos lá na telinha um pouquinho para eles verem mais de pertinho. Perfeito. Então, olha lá. E aqui a gente tem várias figuras, né? Os triângulos e também os quadriláteros. Os quadriláteros se dividem em alguns, né? Quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio. Perfeito. Os triângulos também têm vários nomes, não é? Mas geralmente nós usamos, para calcular a área de triângulos, base vezes altura
dividido por 2. Isso aqui, ó, base vezes altura dividido por 2 é o mais convencional, né, mais tradicional. Certo? Agora, se for um triângulo equilátero, eu posso também usar aquela regrinha, tem no mapa anterior, tem. Aí, lado ao quadrado vezes a raiz de 3, lá embaixo, dividido por 4. Isso também mesmo. é convencional, esse aqui é usado exclusivamente nos triângulos equiláteros. Beleza. E olha que legal, então aqui tem um aparato de todas as equações que a gente usa bastante, né? Na verdade, esses aqui, ó, tudo é lado vezes lado, ó, lado vezes lado vezes lado. Por quê? Porque é como se fosse a figura, né, a mesma, mas no caso do trapézio que a gente tem um pouquinho diferente, né? Soma as bases, vezes multiplica pela altura e divide por 2, e o losango trabalha com as diagonais. Certo? Perfeito. Vamos para a aula 17, então? Na aula 17, a gente ainda na geometria plana, na sua parte 3, aí a gente trabalhou a questão mais dos círculos, das circunferências e tudo mais. Comprimento, área. Então, vamos rever esse tópico também. Olha lá. Circunferência. Aí aqui entra o grande detalhe que nós precisamos ficar atento. Por quê? Para calcular a área ou o perímetro de uma circunferência, nós precisamos saber calcular e descobrir o nosso raio. E o raio, ele é embasado também com medidas do diâmetro. Diâmetro e raio mantêm uma relação. Que relação é essa? O diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Aqui aparece também o nosso famoso número π. O número π, que é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. E a partir daí nós temos duas equações que iremos usar para calcular. Perímetro ou comprimento, 2π raio, 2πr. Área, πr ao quadrado. Isso mesmo, né? E quando a gente fala de comprimento e tudo mais, a gente está falando também como se fosse o perímetro da circunferência, né? Só que a gente diz comprimento, mas a denominação, na verdade, é a mesma, tá? Isso, é porque no começo o perímetro era chamado de... A definição de perímetro, de fato, é no entorno, né? Uhum. Só que para facilitar para os alunos, para ficar mais simples, a gente fala que é a soma dos lados. Só que quando chega na circunferência, ela não tem lados. Ela só tem o entorno. Aí ficou mais, né, sendo mais plausível a gente mudar para comprimento. Isso. Vamos na última aula para ser revisada, então, a aula de geometria espacial na sua parte 1. A gente viu os poliedros, né? Ou seja, a gente começou com prismas e pirâmides, mas a gente vai ficar na área e volume do prisma, tá? Mas é importante também aqui ressaltar que, quando eu falo em geometria espacial, eu falei de prisma, eu posso estar usando também a regrinha para calcular área e volume do cilindro. Falei da pirâmide, eu posso estar usando a regrinha para calcular área e volume do cone também. É isso mesmo. Os prismas recebem nomes de acordo com as suas bases. Prisma a base, triangular. Isso, é a base que dá o nome. Pentagonal. É a base que dá o nome. Hexagonal. É a base. Quadrangular. É a base. Isso mesmo. Lembrando, né? que esse prisma quadrangular ali da figura também é chamado de paralelepípedo reto retângulo. O Enem gosta e gosta muito dessa nomenclatura, certo? Beleza. E no prisma, olha que legal, aqui mostra os elementos, né? Porque com os elementos fica bem mais fácil a gente compreender o que é a altura, deixa eu até pegar de vermelhinho aqui, o que é a altura, ó, o vértice, né? As arestas laterais, a face, que são faces, que são paralelogramas, né? Na sua grande maioria retângulos, e a aresta da base, porque isso tudo vai fazer diferença na hora das fórmulas. Beleza. Né? Para os prismas, a gente só faz a área da base vezes a altura. Aqui o A está substituído por S, né? Mas é a área da base vezes a altura. Porque eles chamam de superfície, né? E já a nossa superfície total, ó, a área total é duas vezes a área da base, porque são duas bases, né? Mais olha lá, a área duas lateral. vezes a área da base, porque são duas bases, mais a área lateral, certo? Então aqui, aí, um detalhe importante para nós guardarmos com relação a prismas e pirâmides é as diferenças entre os dois. Prisma tem duas bases paralelas e iguais e as laterais são paralelogramos. Paralelograma, você coloca assim, ó, parênteses, abre aspas, retângulo, fecha aspas, porque geralmente a gente trabalha com prisma reto. Aí quando o prisma é reto, o paralelogramo vira um
retângulo. Já na pirâmide, nós temos uma única base e um vértice oposto a essa base. E as laterais são todas triangulares. Legal. Lembra de tudo isso aí e vai estar muito tranquilo para a prova. Isso. E um abraço pro gaiteiro. Aqui uma mensaginha nossa, né? Boa avaliação para vocês. Essa fotinha já tá um pouquinho antiga, né? Não, tá. Mas eu tinha cabelos longos. Atualíssima. Agora os cabelos estão curtos. Eu tinha cabelos curtos. Agora estão longos. Gente, uma boa avaliação para vocês, é o que a gente deseja, tá? Sucesso, façam com atenção. Lembrando que aqui a gente revisou 6 conteúdos, mas nada impede de os outros assuntos da unidade serem contemplados na avaliação, né? Porque a unidade ela é completa, só que nessa aula de 20 minutos a gente não consegue rever tudo. Então a gente tem esse gancho aí de dizer para vocês que pode ser que caia outros, né? Tanto é que teve assunto na unidade que era aritmética. Então, tudo que a gente fez até hoje é aritmética. A arte de calcular, isso, né? A arte de calcular está em toda parte. Tanto podemos ressaltar que na aula do Enem, na aula 22 do Enem, nós tínhamos uma questão lá que falava de um povoado, que a gente tinha que multiplicar número de pessoas, consumo de água diário, depois quantos dias ia consumir água, quantos dias já consumiu água, depois divide. Então, quer dizer, a arte de calcular está em toda parte. Por isso que até ficou assim, quando eu vejo lá, a aritmética é o top 1, o campeão. Mas sempre foi. Porque a aritmética está em tudo. Né? Nem adianta esse ranking aí nessa aritmética. A aritmética é campeã, geral. Porque ela está em tudo. Mas nós precisamos agora conciliar. E é assim, ó. Calma. Não precisa ficar nervoso. Eu sei que só por ser prova, por ser avaliação, o seu sistema nervoso já vai diferente para a escola. Então não precisa, tá? Fica tranquilo. Ficou ali desesperado, professor, posso ir lá beber água rapidinho, vai lá fora, espreguiça, dá uma relaxada, volta, olha, pensa, porque está tudo dentro e conforme foi trabalhado nas aulas. E tem tempo para isso, né? Vamos finalizando então a nossa aulinha aqui. Essa foi a nossa revisão para avaliação. Eu sempre digo, né? Fiquem atentos aos detalhes, leitura e interpretação, porque assim, a gente errar o que não sabe é perdoável. Eu não sabia, poxa, então errei mesmo. Agora, errar o que sabe, por falta de atenção, aí é dolorido, né? Então, prestem atenção, façam uma leitura com tempo, a quantidade de questões é pouca para o tempo hábil que tem, então, assim, tudo isso leva ao sucesso, tá bom? Outro ajuste importante, tá? Questões que exigem cálculos, não tenta ficar fazendo de cabeça. Porque às vezes tá nervoso, então falha algumas coisas. Não, mas vai fazer de cabeça, só que tem que anotar, né? Põe no papel, pega um lápis. Porque não pode usar calculadora, não. Isso, faz com lápis, faz lá na prova, depois... não, mas é a caneta. Depois você passa a caneta por cima, não é o Enem ainda. No Enem que não pode usar lápis. Né? O Enem é só caneta. Mas, tá fazendo a prova, se não tiver rascunho, se tiver o rascunho, vai usando o rascunho, mas faz com lápis. Fazer com caneta ainda dá, deixa inseguro. Mais para frente, eu tiver treinado já, aí você fica usando caneta. Mas por enquanto, lápis, borracha, faz a conta, apaga, verifica se está certo, testa e vamos lá que vai dar tudo certo. Isso mesmo, tá? Sucesso para vocês, uma boa avaliação, com atenção e a gente se encontra já na próxima aula com a unidade 2, né? E vamos lá, caminhando aí por essa matemática, né? Então a gente fica aqui daquele jeito, um beijo carinhoso no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!